Olá, que bom ter a companhia de quem nos ouve para mais uma análise aqui do Instituto de Estudos Terapêuticos em Dependência Química. Eu sou uma das especialistas do Instituto e hoje a gente vai mergulhar fundo no modelo que, olha, muda tudo na forma de entender a dependência química. A abordagem biopsicossocial. Olá a todos. É um tema essencial, né? Porque nos ajuda a deslocar o foco. A gente para de perguntar o que há de errado com essa pessoa. Uma pergunta que já vem carregada de julgamento, né? Exatamente. E a gente passa a perguntar o que aconteceu com essa pessoa. Essa mudança ela é a base de um cuidado muito mais humano e, no fim das contas, mais eficaz. Perfeito. E para desvendar essa questão, a gente vai usar três lentes, três dimensões que se conectam o tempo todo. A biológica, que é o nosso corpo, o nosso cérebro. A química toda. Isso, a psicológica, que é o nosso mundo interno, emoções, histórias de vida. E, claro, a social, que é o contexto onde a gente vive. A ideia é mostrar como essas três áreas, dançam juntas na vida de uma pessoa. Um tripé inseparável. Exato. Vamos começar então pela primeira lente, a biológica. E eu queria já começar com uma provocação. Muita gente ainda insiste que a dependência é uma questão de falta de vergonha na cara ou falta de força de vontade. Como a biologia, a ciência do nosso corpo, responde a esse argumento tão comum e tão raso? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E a biologia nos dá uma resposta muito clara. Essa visão ela é incompleta e, para ser sincero, é injusta. Quando a gente fala da dimensão biológica, não é para tirar a responsabilidade de ninguém, sabe? Mas sim para entender que o corpo humano não é uma máquina simples que a gente controla com um botão de força de vontade. Processos químicos, genéticos, coisas muito poderosas em jogo. E quais seriam os principais? O que acontece, debaixo do capô no nosso organismo? Bom, a gente pode pensar em alguns pilares. O primeiro, sem dúvida, é a genética. Hoje a ciência já sabe que existe uma predisposição hereditária. Ah, aquela história de que vem de família. Exato. Se uma pessoa tem casos de alcoolismo na família, por exemplo, ela pode ter uma vulnerabilidade maior. Não é uma sentença, claro. Não é um destino. De jeito nenhum. Mas é um fator de risco real. É como ter predisposição a diabetes, entende? Não significa que você vai ter, mas seu corpo pode reagir de uma forma diferente a certos estímulos. Entendi a parte da genética, mas como isso funciona na prática, lá dentro do cérebro? O que uma substância tipo o álcool ou a cocaína faz com a nossa neuroquímica para criar uma ligação tão forte? Ótima pergunta. É aí que entra o segundo pilar, a neuroquímica cerebral. Nosso cérebro tem o que a gente chama de sistema de recompensa. Ele foi projetado para nos fazer repetir comportamentos essenciais para a sobrevivência. Comer, socializar, essas coisas básicas. Isso. E esse sistema funciona com neurotransmissores, principalmente a dopamina, que nos dá a sensação de prazer e motivação. O que as substâncias psicoativas fazem é, basicamente, hackear esse sistema. Elas liberam uma quantidade de dopamina muito, mas muito maior do que qualquer estímulo natural. É como se o cérebro fosse inundado com esse prazer artificial. Exatamente. E com o uso contínuo, o cérebro tenta se adaptar, se proteger dessa inundação. Ele começa a produzir menos dopamina por conta própria, ou então diminui o número de receptores para ela. E o resultado disso qual é? O resultado é que a pessoa passa a não sentir mais prazer com as coisas que antes gostava. E ela precisa da substância só para se sentir normal. Só para voltar ao ponto zero. Exato. E isso nos leva a outros dois conceitos-chave. A tolerância, que é precisar de doses cada vez maiores para o mesmo efeito, e a crise de abstinência. Que são aqueles sintomas terríveis físicos e mentais quando o uso é interrompido. O corpo literalmente sente falta daquela química. É incrível pensar que algo tão complexo está acontecendo nos bastidores e a sociedade muitas vezes resume tudo a uma palavra: vício. E ainda tem a questão de outras doenças, né? As tais comorbidades. Sim, esse é o último pilar fundamental aqui na biologia. É extremamente comum que a dependência química coexista com outros transtornos mentais, como depressão, ansiedade, TDAH ou até com doenças físicas. É uma via de mão dupla, imagino. Totalmente. Às vezes a pessoa começa a usar a substância para automedicar os sintomas de uma depressão não tratada. E outras vezes,
O próprio uso da substância acaba desencadeando ou piorando um quadro de ansiedade. Uma coisa alimenta a outra, num ciclo vicioso. Para deixar isso mais concreto, vamos pensar num caso. Digamos o Carlos. O pai e o tio do Carlos lutaram contra o alcoolismo. Então já temos aí um sinal da predisposição genética. O Carlos, por sua vez, foi diagnosticado com depressão crônica, mas tem dificuldade em seguir o tratamento. Aí ele descobre que, quando bebe, aquela angústia, aquele vazio, diminui por algumas horas. Como a gente analisa esse caso pela lente da biologia? O caso do Carlos é um exemplo perfeito dessa teia. A genética pode tê-lo deixado com um sistema de recompensa mais sensível aos efeitos do álcool, sabe? A depressão, que é a comorbidade dele, já causa uma desregulação neuroquímica, provavelmente nos sistemas de serotonina e dopamina. Ao beber, ele está usando o álcool como uma ferramenta para tentar reequilibrar quimicamente seu cérebro, mesmo que de forma temporária e muito prejudicial. O cérebro dele aprende que o álcool é uma solução rápida para a dor. Precisamente. E o ciclo da dependência física se instala. Ou seja, a biologia nos mostra que a dependência não é uma falha de caráter, mas uma alteração profunda no cérebro que, sequestra o nosso sistema de sobrevivência. Essa ideia do cérebro sequestrado é muito forte. Mas o cérebro não opera sozinho, certo? Isso me faz pensar no porquê emocional por trás dessa química. O que leva alguém a ativar esse sistema de forma tão intensa? E aí, acho que a gente entra na segunda dimensão, a psicológica. Exato. Se a biologia explica o como, a psicologia nos ajuda a entender o porquê. E aqui a gente precisa se perguntar, qual dor essa substância está tentando anestesiar? Qual vazio ela está tentando preencher? A dimensão psicológica nos convida a olhar para a história de vida da pessoa. Para o seu sofrimento psíquico, exatamente. E o que essa investigação costuma revelar? Quais são os fatores psicológicos mais comuns que tornam alguém vulnerável? Um dos mais significativos, sem dúvida, é o histórico de traumas. E quando a gente fala de trauma, não é só sobre grandes catástrofes. É abandono na infância, negligência afetiva, violência física, abuso. Coisas que deixam marcas muito profundas. Marcas profundas. Geram uma sensação crônica de insegurança, de medo, de desvalorização. A pessoa cresce sentindo que tem algo de errado com ela, sabe? Pera um pouco, então você está dizendo que a substância pode funcionar quase como um remédio para uma dor que a pessoa não sabe como lidar de outra forma? Precisamente. É o que chamamos de estratégia de enfrentamento, ou coping. Na ausência de ferramentas emocionais saudáveis para lidar com a angústia ou as memórias do trauma, a substância surge como uma solução mágica. Um alívio imediato. Imediato, um silêncio temporário para a dor interna. O problema é que essa solução cobra um preço altíssimo a longo prazo. Mas no momento de desespero, o alívio imediato é tudo o que importa. E isso se conecta muito com a questão da identidade, imagino. Principalmente na adolescência, que é uma fase de tantas transformações, né? Com certeza. A adolescência é um período de busca por pertencimento, por afirmação. Às vezes, o uso de substâncias entra como um passaporte para fazer parte de um grupo, como uma forma de se rebelar ou de construir uma identidade de descolado, de corajoso. É uma tentativa de responder à pergunta: quem sou eu? Vamos a outro exemplo para ilustrar isso. Pensemos no Lucas, um adolescente de 15 anos que sofre bullying pesado na escola. Ele se sente invisível em casa e humilhado no colégio. Um dia, um grupo de colegas mais velhos oferece a ele um cigarro de maconha. Ele experimenta e percebe duas coisas. A angústia dele diminui e, pela primeira vez, aquele grupo popular o aceita. O caso do Lucas é um retrato claro da dimensão psicológica. O trauma do bullying gera um sofrimento intenso, uma dor de não pertencimento, entende? A maconha surge como uma dupla solução. É uma estratégia de enfrentamento para a ansiedade, um remédio para a dor e, ao mesmo tempo, uma ferramenta para a construção de uma nova identidade social, a de alguém que agora pertence. Para ele, naquele momento, o uso não é sobre a droga em si. Não, é sobre alívio e aceitação. No fundo, a dimensão psicológica revela que o uso da substância, muitas vezes, não é a busca pelo prazer, mas sim a fuga da dor. Uau! Até agora, falamos do que acontece dentro da pessoa.
a química do cérebro e as feridas da alma. Mas ninguém vive numa bolha. E aqui eu queria trazer um exemplo que talvez seja o mais extremo e que nos força a olhar para fora. Um jovem em situação de rua. Como a gente pode entender o uso de crack nesse contexto que é tão devastador? Esse exemplo é poderoso porque ele escancara a terceira dimensão, a social, de uma forma que é impossível ignorar. Quando vemos uma pessoa em situação de rua usando crack, se a gente se limitar às lentes biológica e psicológica, nossa análise será terrivelmente incompleta. A gente precisa perguntar: que contexto é esse? Que sociedade é essa? Exatamente. Certo. Então vamos usar esse exemplo para descobrir os fatores sociais. Qual é a primeira coisa que o contexto da rua nos mostra? A primeira coisa são as condições de vida. A gente está falando de pobreza extrema, falta de moradia, fome, frio, violência constante, ausência total de acesso a serviços básicos. É um ambiente de estresse crônico e desesperança. Total. Nesse cenário, o crack não é uma escolha recreativa. Ele se torna uma ferramenta de sobrevivência. O efeito da pedra ajuda a inibir a fome, a suportar o frio, a ficar alerta para se proteger da violência, a anestesiar o desespero de não ter absolutamente nada. A substância vira quase um item de um kit de sobrevivência. É uma lógica brutal. Brutal. E isso nos leva ao outro fator social, a quebra dos vínculos e da rede de apoio. Essa pessoa provavelmente não tem uma família saudável para onde voltar. Ela está isolada. A ausência de uma rede de afeto deixa qualquer ser humano imensamente vulnerável. E muitas vezes o único grupo que resta é o da própria cena de uso. Exatamente. Um território onde o uso é a norma, é a cultura que une aquelas pessoas na sua dor compartilhada. E sobre tudo isso ainda pesa o preconceito da sociedade. O estigma. O estigma é a pá de cal. A sociedade olha para essa pessoa e não vê um ser humano em sofrimento extremo, produto de uma série de falhas sociais. Vê um cracudo, um nóia, alguém perigoso. Esse estigma, essa exclusão, cria uma barreira gigantesca que impede o pedido de ajuda. Como essa pessoa vai buscar um serviço de saúde se ela sabe que vai ser tratada com desprezo? Então, nesse caso, a pergunta realmente muda de figura. Não é porque ele usa crack, mas que tipo de sociedade permite que a única forma de um jovem sobreviver ao frio e à fome seja usando crack. É isso. A dimensão social nos obriga a reconhecer que, muitas vezes, o problema não está só no indivíduo, mas nas condições que o cercam. A dependência pode ser um sintoma de uma sociedade doente, que falha em oferecer dignidade para todos. E o cuidado, nesse caso, não pode ser só um remédio ou terapia. De jeito nenhum. Precisa ser moradia, alimentação, emprego, respeito, direitos. Uau! Percorremos um longo caminho, da neuroquímica do cérebro até as falhas da nossa estrutura social. Fica muito claro que é impossível isolar uma coisa da outra. É a grande lição da abordagem biopsicossocial. A biologia do Carlos, a dor psicológica do Lucas e a exclusão social do jovem na rua. Não são histórias separadas. Elas estão em constante diálogo. Uma alimenta a outra. Sempre. A vulnerabilidade social leva a traumas psicológicos, que, por sua vez, levam a um uso de substâncias que alteram a biologia do cérebro. É uma teia complexa. E entender isso nos tira do lugar do julgamento e nos coloca no lugar da escuta, da empatia. Nos permite, finalmente, enxergar a pessoa por trás da substância. Exato. E essa mudança de perspectiva nos leva de volta à nossa pergunta inicial, como uma reflexão final para quem nos ouve. Considerando toda essa complexidade que a gente discutiu, a teia que conecta nosso corpo, nossa mente, nosso mundo, como a nossa abordagem ao cuidado como profissionais, como familiares, como sociedade poderia mudar, se em vez de perguntar o que há de errado com essa pessoa, nós passássemos a perguntar, com genuína curiosidade, o que aconteceu com essa pessoa. Em nome do Instituto de Estudos Terapêuticos e Independência Química, agradecemos imensamente a sua escuta e o seu tempo. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe, mande para alguém que precisa e deixe seu comentário.